Fazer o ET aqui. Que bosta, né? Começando mais um Da20 Lab, trazendo hoje um tema sobre um diretor. A gente hoje não é aniversário dele, apesar que a gente podia ter pegou um aniversário que foi o do Kubrick, dia 26. Tá na semaninha aí. Mas pegamos de um fã do Kubrick, olha só. Exato, a gente pegou de um fã do Kubrick porque essa semana saiu um lançamento dele, que é ninguém nada. Eu esqueci como é que fala essa frase. Ninguém menos que o Steven Spielberg. Que, pô, eu acho que é um dos nomes mais famosos de Hollywood. Quando você fala Steven Spielberg, apesar de ter custado aprender como se escreve, você certamente associa ele. E depois você aprende também, você aprende de uma vez, você não esquece. E essa semana saiu o filme dele, que é o Grande Gigante Amigo. O Bom Gigante Amigo. O Bom Gigante Amigo. Eu tô com a sigla dele em inglês, que é BFG. Sim. Eu vi um cara comentando isso, pô, quando eu li isso eu achei que era Big Fucking Giant. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Vai que... Colou o nome, chiclete. Mas bem, a gente escolheu falar do Spielberg porque o gancho foi esse, mas porque ele é um diretor muito bom, né, cara? Nós somos muito fãs dele. Ele é um cara que tá aí nos seus 69 anos. 69 anos, caralho! Eu acho que ele faz 70 esse ano 70 já, esse né? ano, De 46, isso aí. É um cara que já ganhou Oscar, né? Foi reconhecido. Já ganhou 3 Oscars. 3 Oscars, né? Um de melhor filme. 3 Oscars? Oscars, eu acho. Oscars, né? Acho que é estrangeiro, então. 2 de melhor filme e 1 de melhor... Não, 2 de melhor diretor e 1 de melhor filme. Sim. Então, assim, é um cara que é reconhecido pela indústria e pelos fãs e que tem aquela capacidade que eu acho muito legal de fazer tanto os blockbusters, né? A gente vai falar de alguns deles, quanto os filmes mais densos, aqueles dramas pra concorrer ao Oscar de melhor filme. Mais até cult, assim, né? Muito histórico também, ele gosta. E a gente vai falar de alguns deles aqui. Sim, vamos misturar aí pra todos os tipos de fãs de Steven Spielberg. Exato. E vamos começar com um filme que já começou outras coisas, né, Thiago? Ele que é considerado o primeiro blockbuster, né, essa era de filmes com bilheterias altíssimas, que é o Tubarão. Segue até hoje, né, que esses filmes de super-heróis, Star Wars, coisas do tipo. Tudo começou com o Tubarão de Steven Spielberg, né, Thiago? Que foi um filme, assim, muito... que até aquele suspense, aquele terror, mas que é um filme que arrastou muita gente pro cinema. Fez totalmente mudou essa forma da bilheteria funcionar, de como as pessoas iam ao cinema. Ele foi um filme que teve um frenesi tão alto que ele foi responsável por criar essa imagem que a gente tem até hoje do tubarão, né? De ser um bicho... medo, né? Aquele biólogo fica maluco, fala, pô, não, isso é coisa de Spielberg, não é, o tubarão não é assim. E ele foi um absurdo de bilheteria, porque antes a bilheteria era do Exorcista, de maior bilheteria, e antes do Exorcista era do Poderoso Chefão, do primeiro Poderoso Chefão. E eles foram bilheterias, sim, foram bilheterias muito boas, mas o Tubarão foi, meu Deus, isso é um fenômeno. Faturou mais de 600 milhões de dólares, na época 75 que foi lançado o filme. Então, assim, pra aquela época isso é um valor absurdo. Até hoje, né? Hoje em dia você não vê filmes também faturando. Muitos filmes não faturam isso, nem perto disso. Tanto que ele recebe esse nome, Blockbuster, Arrasa Quarteirão, porque era na época dos cinemas de bairro, essas coisas assim, eles quebravam o quarteirão das filas pra ver o filme. Então, assim, é muito legal a gente trabalhar com essa ideia do Tubarão como o primeiro, né? Porque já mostra o mérito do Spielberg que ele tava ali começando a fazer os filmes dos mais bem-sucedidos, né? Antes ele já tinha um que pouca gente conhece, que é o Encurralado. Sim. Que é um filme de terror que muita gente dá aquele mérito dele ter criado o monstro do filme de terror, que a gente já até comentou no último Da20 Lab, que foi ele colocando um caminhão como monstro. Então ali você já viu o potencial dele como diretor, mas do Tubarão foi aquela explosão. Pegou a questão do Tubarão criou essa história de que o tubarão pega todo mundo ali no mar e criou aquele suspense com uma trilha sonora muito marcante, que depois esses blockbusters todos acabaram assimilando bem também essa ideia da trilha sonora, que a gente não cansa de falar aqui, sempre falamos. Então, assim, o Tubarão também dialoga muito bem a trilha sonora com as cenas do filme, principalmente as de suspense, as de terror, para prender o público, né? O segundo filme que a gente colocou aqui do Spielberg, eu acho que é o queridinho da criançada, que todo mundo que revê tem aquele apego emotivo dele, que é o ET. Sim. Não do Rodolfo. Não é esse ET, gente. Não é o ET e o Rodolfo, mas, cara, o ET ele trouxe uma história, assim, uma criatura alienígena que normalmente tinha aquela fama de... do terror. Ou viu uma coisa de terror, ou viu um exército de alienígenas dominar o mundo, que já era coisa até de livros de ficção científica. Ele trouxe o ET de uma forma humanizada,
com aquela pegada até... Fofinha, aquele bichinho legal. Porque eu acredito até que tem uma influência do Yoda, que surgiu 2 anos antes no Império Contra-Ataca. E o ET, ele trouxe essas cenas icônicas também pro cinema. Porque quando você analisa a história do cinema, sempre tem as cenas de alguns filmes que definem a história do cinema. E o ET certamente tem elas. E tem algumas, né? Então, assim, tem a do dedinho, principalmente, Sim, eu acho que é muito marcante. A da bicicleta também, muito interessante. Referenciada por vários filmes. Vários. Principalmente comédia. Exatamente. Todo mundo faz uma paródia, alguma coisa do tipo, às vezes. Então, assim, é muito interessante. E o ET virou um ícone da década de 80 mesmo, né? Não tem jeito. Virou. Até pra gente que não é da década de 80, a gente viu muito. A gente pegou aquele hype. Pegou o boneco do ET. Sim, o boneco do ET, que em alguns casos era até meio macabro. Então, é muito legal. Inclusive, aquele clima do filme, né? Que é da década de 80. É muito peculiar da década de 80. Que tem muita gente falando que tá agora nessa série nova da Netflix, a Stranger Things. É um clima que já do ET já dá pra se reparar. Então, esse clima nostálgico do ET é um ponto muito positivo. E ele foi, durante 11 anos, a maior bilheteria pra variar. Spielberg de novo, arrebatando bilheteria. E o filme que desbancou o ET, a gente vai falar dele agora. Pois é, Thiago. Jurassic Park, também de Steven Spielberg, tomou esse lugar do ET como maior bilheteria de todos os tempos daquela época, obviamente. Filme de 1993, ano que eu nasci, olha que legal. Legal! Você tira onda, hein? Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Muito baita informação relevante. Então, assim, é um filme muito legal, que traz uma magia dos dinossauros, assim, apesar do medo de alguns casos, assim, de alguns sustos. Mas é um filme muito legal que marcou uma época também. A década, assim como o ET marcou a década de 80, o Jurassic Park chegou na década de 90 para conseguir isso. O Jurassic Park pegou aquela revolução de efeitos visuais e conseguiu fazer isso de uma forma que funciona até hoje. Pois é. Porque você vê um filme, você vê muitos filmes da década de 90, por exemplo, O Exterminador do Futuro 2. Você consegue pegar os efeitos de CGI e falar, nossa, que situação forçada, esquisita, mas na época tava ok. O Jurassic Park não tem isso, justamente porque ele dialogou a parte técnica, né, que foi o que o Star Wars fazia, com o CGI. Então ele não falou, não, vamos fazer tudo de CGI. Então você vê até hoje, você se assusta com aqueles dinossauros. Sim, não, é muito perfeito. Eles parecem reais, apesar das mudanças que tiveram descobertas da paleontologia até hoje. Cientificamente falando, né? Mas o filme foi responsável certamente por despertar a paixão de muita gente por dinossauro, eu me incluo. Sim. Aquele filme me deixou aficionado por dinossauro, até hoje eu gosto muito do assunto. Porque do jeito que ele trata o dinossauro no filme pros personagens, a gente foi assim pro cinema. Sim. Aquela cena do pessoal vendo encantado com os dinossauros. Aquele parque maravilhoso. A gente também foi assim pro cinema, vendo, meu Deus, olha esses bichos. E ver na tela do cinema o filme é muito legal, assim, você vê aqueles dinossauros gigantescos, deve ter sido realmente um impacto. Assim como foi o Tubarão também, teve aquela questão toda, né? O Jurassic Park conseguiu. E também acabou se tornando uma franquia muito rentável, né? Até em outros filmes, recentemente o Jurassic World, né? Que também teve não tem direção do Spielberg, mas assim, teve produção executiva dele, como 1 milhão de filmes da indústria de Hollywood, que tem isso. Mas foi um filme com uma bilheteria altíssima. Então, assim, a paixão pelos dinossauros e a paixão por Jurassic Park continua até hoje. Isso é muito legal de destacar. Bem, no mesmo ano que o Jurassic Park veio outro filme do ápice do Spielberg também como artista dessa vez, não foi bem como um blockbuster, que foi A Lista de Schindler, né, cara? Um filme denso, um filme pesado. Mas um filme, assim, que marcou a história, assim, por ser um filme de história, digamos assim, né? E que teve... Assim como o Jurassic Park apresentou o ápice de bilheterias do Spielberg, né? Esse apresentou... De efeitos visuais também. De efeitos visuais e tudo. Esse apresentou esse ápice, que, como você disse, de direção, de fazer um filme dramático de muita qualidade. Não à toa ganhou Oscar de melhor diretor e de melhor filme. Então, assim, é um filme muito que... Não marcou assim acho que a mesma parcela da população de Jurassic Park, que acaba sendo um pessoal que é mais jovem e tal, mas pegou um pessoal mais intelectualizado, digamos assim, que a academia gosta, né? Exato, porque, cara, o Spielberg nesse filme ele provou, cara, eu sou um contador de histórias. Sim. Independente de ser de Tubarão, de ET, de Alien, eu sei contar uma história. Então, e eu sei dirigir atores também, que no cinema você tem que saber dirigir atores. E dirige muito bem. E o cara pegou isso. A habilidade dele de contar a história, combinado com a direção do cara para uma história que é a Segunda Guerra Mundial. Sim.
É uma história muito densa, muito pesada, Sim. dramática, né? Que ele depois veio até fazer o Resgate do Soldado Fez Ryan, de uma né? forma mais épica. assim. Mais épica, diferente. Um drama tão Sim. lista de Schindler. Não teve tanto mesmo sucesso, mas assim, valeu também o Oscar de direção pra ele. Resgate do Soldado Ryan. Então, assim, ele viu que essa temática de guerra ele também sabe, provou que sabe fazer muito bem. Então, é um filme que merece esse destaque. E agora, Thiago, também vamos falar um pouquinho sobre um dos mais recentes, né, que é o Lincoln, um filme de 2012 do Spielberg, que também concorreu ao Oscar, né, não saiu vitorioso nem em direção, nem filme, injustamente, na minha opinião. Também acho que merecia. Quem ganhou foi o Argo, né? Quem ganhou foi o Argo. Muito overrated. Deixo aqui declarado que eu acho o Argo overrated. A direção foi pro do Aventuras de Pi, eu acho. Foi ele. Aí é of merecido ainda, mas assim, também não seria ruim dar pro Spielberg ou pra ele. Os dois ali foram realmente. Seria justo, mas o filme, eu acho que o Lincoln aquele ano se destacou junto com o Django, eu achei os dois filmes muito bons. E o Lincoln é um filme também, assim como a lista de Schindler, muito denso. É um filme que também trabalha esse aspecto histórico, né, do presidente Lincoln. E é um filme que também dividiu muitas opiniões, né? A gente que gosta de história, a gente gostou muito do filme. Só que quem não entende muito, não gosta, acho que cansa, né? Tem o fato também da língua, né? Assim, a pessoa que não entende nada de inglês, ela seguia num filme legendado pela legenda. E o Lincoln realmente é um filme difícil de você acompanhar se você não tem uma noção básica do inglês ali. Ficou parecendo que a gente é babaca, né? Eu sei, né? Mas assim, porque eu não vi o filme dublado, então eu tô opinando pela minha visão dele legendado. E das pessoas que eu convivo que não entende muito de inglês, quando tem que acompanhar muito diálogo, ela fica assim, tô perdendo o filme pra ler a legenda. E cansa também. Que é o que a gente às vezes sente vendo um filme, sei lá, em alemão. Às vezes a gente pode sentir natural isso. O Lincoln, eu acho que ele também, apesar disso, desse cansaço que pode causar em algumas pessoas, ele é um filme que ele trabalha muito bem a questão dos atores, né? O Spielberg, de novo, fazendo a direção de ator muito boa, novamente com um elenco também fantástico, especialmente o Daniel Day-Lewis, que ganhou o Oscar de melhor ator, porque é um cara que incorpora os personagens que faz, isso é muito legal. E acho que os atores carregam muito o filme também. Ele é um filme de personagens, né? Sim, quem carrega... Ali não é uma história carregando os personagens igual é, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Sim. Ali são os personagens que evoluem a história. Então, se não fosse os atores junto com uma direção, o roteiro não ia valer de nada. Tanto que... Poderia ser uma notinha. Exatamente. Tanto que o filme leva o nome do personagem. Então, assim, isso já prova muito disso. É uma figura histórica que muita gente conhece, muita gente sabe o que fez, a importância que teve na história mundial. Só que, assim, ele foi retratado de uma forma diferente, uma forma muito artística. Merecido estar aqui também. E aí eu jogo essa discussão aqui, Thiago. Será que esse foi o último grande filme do Spielberg? Agora a gente vai ter um novo lançando, mas eu acho que não dá muito pra comparar. E ano passado tivemos o Ponte dos Espiões, também concorreu ao Oscar. Foi um bom filme, mas assim, não teve tão impacto do ele não é o Ponte dos Espiões. Meu Deus. O Ponte dos Espiões é um bom filme do Spielberg, certamente. Então concorreu ao Oscar. Mas eu acho que não chegou ao nível do Lincoln. Também acho que... Nível de produção, nível de densidade artística, eu acho que não chega. Eu vi alguém falando que o Ponte dos Espiões é aquele filme que ele tá na transição ali do Spielberg blockbuster pro Spielberg dramático. Ele fica naquela metade. Eu acho que é uma definição legal. Muro ali. Fica nesse muro, é um muro legal, mas que não chega a agradar nem de um lado tanto nem do outro, né? Na época que tinha comunismo e capitalismo brigando, acho que ficar em cima do muro foi bem natural, verdade. Falou, não vou ficar nem do outro lado da cortina de ferro, nem do outro lado. Vai ver, foi até uma metáfora bem pensada aí, a gente não tá sabendo. Bem, vale aqui algumas menções honrosas que a gente não vai desconstruir igual esses outros filmes, porque acho que elas já são desconstruídas naturalmente quando você vê. Pra começar, o Indiana Jones. Sim. Que merece até um vídeo só pra ele. Merece um vídeo só pra ele, porque aí a gente teria que conversar sobre Spielberg e George Lucas, que foram os dois responsáveis por isso, numa época de explosão criativa daqueles dois diretores. E aí, depois de Indiana Jones, a gente também tem que comentar sobre o Prenda-me se for capaz. Sim, que tem uma atuação ali que a gente vê potencial no DiCaprio já. Ele crescendo como ator. Eu acho que foi uma das primeiras atuações dele que eu vi, assim, não o primeiro filme que eu vi, mas o primeiro filme dele, na ordem de cronológica de atuações dele, que você dá pra perceber, assim, esse moleque tem potencial. E eu já vejo uma pegada do Lobo de Wall Street nesse filme. Você já vê um pouco daquilo que ele vai apresentar, obviamente, mais evoluído depois, né, mas já começa ali um potencial do DiCaprio. Exato. Que ali a gente colocou essa menção rosa porque é mais uma história boa, bem dirigida e bem atuada. Não tem
muito mérito absurdo do Spielberg, assim. Ele pegou já uma história que é boa e colocou um ator que funcionava bem. Valorizou o outro ator também, que era o Tom Hanks. Sim, então, o filme não é aquela revolução, mas é um filme muito bom. E a outra menção que a gente colocou aqui foi Munique, né? Nessa época de Olimpíada, é bom a história de Munique, dos atentados, é muito interessante. É um filme também diferente, eu acho bem diferente até de alguns outros do Spielberg, concorreu ao Oscar e tudo, mas não tem tanto impacto, nem do Prenda-me se for capaz, por exemplo, mas é um dos filmes recentes, de 2005, se eu não estou enganado. Recente, a gente tá ficando recente, no caso assim. Recente perto do tempo que o Spielberg tá. Pois o Spielberg não é um tubarão. Exatamente. Então, 40 anos. É um filme também que vale esse destaque, porque é uma história muito boa e nessa época, chegando à Olimpíada, acho que é sempre bom a gente ressaltar as preocupações e esses conflitos que estão acontecendo no mundo. O Munique aborda muito bem essas questões. Bem, chegando ao fim, a mais um The 20 Lab, a gente escolheu aqui alguns filmes do Spielberg. O cara tem... O portfólio do cara é absurdo. A filmografia dele, a gente pegou os filmes que ele dirigiu e produziu, mas tem filme que ele só produz, tem filme que ele é produtor executivo. O cara tá sempre assinando ele não para de trabalhar. Quando você menos espera, tem o nome do Spielberg ter o nome ali pra alguma coisa. Então fique à vontade para comentar os filmes dele dignos de serem lembrados na história do cinema. Certamente tem outros. E se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo da gente. E até o próximo The 20 Lab.